Vou fazer esse vídeo no sentido contrário. Eu vim lá da portaria até aqui a Pedra do Tubarão, em Guararema, São Paulo. Eu estou no Parque da Pedra Montada e vou descer este local para mostrar para vocês pelo YouTube, porque eu gravei pelo meu Instagram, @adniramos. Ou também eu acho que vai ter algumas informações lá no Instagram do IMA Floripa. É interessante o que eu venho comentando, o que eu comentei nos vídeos anteriores, que eu estava gravando em forma retrato, é que no Brasil não é reconhecido esses monumentos megalíticos. E eu estou surpreso porque aqui em São Paulo, 2 deles estão muito bem protegidos. Foi criada uma área de preservação, foi feita uma cerca em volta, foi feita estruturas em volta dele, e essas estruturas dão suporte para que as pessoas venham para essas áreas onde tem esses monumentos megalíticos, que são áreas que marcam as energias telúricas do planeta, ou seja, a rede de consciência crística conhecida no planeta, que foi demarcada por Menires e Dómenes. E é interessante que, por eles não serem reconhecidos, não existe nenhuma estrutura no Brasil, a não ser em poucos lugares, como na trilha do Domo da Oração, mas a gente está lutando para que o governo, a Secretaria do Meio Ambiente, a Floram, possa vir um dia fazer o que está sendo feito aqui, cuidar desses patrimônio da humanidade e trazer estrutura para esses lugares. Então, são lugares fantásticos que precisam desse reconhecimento, desse apoio, dessa guarda, dessa proteção que não existe. É muito interessante, eu comentei antes, porque lá na Pedra do Chapéu, em Cristalina, o Chapéu de Sol, eu descobri que tinha um outro monumento menor, na mesma forma dele, a oeste. E aqui a mesma coisa, além da Pedra Montada, que eu vou mostrar para vocês depois, também tem esse monumento menor na mesma forma. Isso é uma característica do Brasil, será? Ou tem em outros lugares? Precisamos visitar todos esses lugares e ver esses monumentos. Vou mostrar para vocês mais alguns. Estamos elaborando aí um processo de pesquisa e de catalogação e documentação de todos esses monumentos no Brasil e no mundo, criando uma plataforma. Pedimos o apoio de todos vocês para nos ajudar. Aqui tem uma pequena pedra que está sobreposta também a essa maior, e ela está sendo absorvida pela figueira, uma figueira mata-pau que cresceu ali e está levantando ela e ao mesmo tempo está segurando. Eu creio que conforme o crescimento dessa figueira, que já foi, eu acho que até cortaram uma ali em cima, ela vai ser absorvida. Mas é bem interessante que parece que ela está sendo segura pela própria figueira. É isso, e tem outras lajes e outros lugares paradouros, né, que estão limpos, eu acho que são onde as pessoas vêm para visitar. Aqui também a pedra, uma fenda dessa pedra que se abriu, está nascendo também mais uma ave, um pau-jacaré. E aí a mata está preservada, com exceção do lado aqui que estão plantando eucaliptos. Tem outras pedras grandes aqui na região, mas elas estão sobre o solo, que é que não caracteriza muito a questão dos monumentos megalíticos, mas ainda assim há que ser estudados todos eles, porque eles estão sobre o solo, e como é que eles foram parar ali sobre esses montes de terra? Então haveria necessidade de se estudar mais essas outras pedras que estão isoladas e ver essas formações, o que elas querem trazer na realidade para nós. Pela primeira vez, tendo a oportunidade de visitar aqui o Parque
municipal Pedra Montada em Guararema, em São Paulo, e eu estou aí fazendo esse levantamento pelo Brasil, por vários lugares, para documentar esses monumentos que não são reconhecidos pela ciência, mas em alguns lugares o uso público tem forçado o governo a criar estruturas para cuidar desses lugares, como é o caso da trilha da Domo da Oração e no Morro da Galheta, que não é o caso, na verdade, porque ela vem sendo cuidada por mim, né? E pela equipe do IMA, do Instituto Multidisciplinar do Meio Ambiente e Arqueoastronomia, que vem defendendo essa tese de que essas pedras, elas não são casuais, e sim da intenção, não sabemos de quem, nem quando, mas há uma intenção nesse processo de uma inteligência que mapeia essas energias do planeta e mapeia os calendários astronômicos e os pesos e medidas astrofísicas mencionados no livro do conhecimento da Terra. Gratidão a vocês que me acompanham e me ajudam. E se vocês puderem dar um like, se vocês puderem compartilhar com outras pessoas, isso vai ser muito importante para a preservação desses monumentos. Pedra Montada, no Parque Pedra Montada, em Guararema, São Paulo, observando esse monumento fantástico que está aqui preservado, cuidado, inclusive tem flores em volta, cerca, para que as pessoas não tenham acesso a ele. Como eu falei antes, é incrível, porque no Brasil isso é muito raro, e ter lugares tão importantes sendo preservados. Qual é a energia que ajuda a preservar esse local, eu não sei, mas é muito importante saber que o governo, a comunidade, as pessoas que vêm visitar, que contribuem, faz um trabalho que valoriza esses monumentos colocados nas linhas energéticas do planeta. Eles também estão relacionados com calendários solares e lunares e dão as informações precisas das passagens do tempo, do clima e dos ciclos da vida, como o ciclo da fertilidade humana e dos animais na Terra. Algumas pedras realmente têm essa forma de tubarão, por isso que a que está lá em cima ganha esse nome, pedra de tubarão. Vamos olhar aqui do outro ângulo. Olha só, uma árvore cresceu e está se ajudando ou fazendo parte do processo de integração dos monumentos. Esse é a Pedra Montada e tem semelhante a ela na Finlândia e na Índia, e também lá em Florianópolis. Mas a da Índia e da Finlândia, elas são muito semelhantes a essa aqui. Depois eu vou mostrar para vocês e traçar esses alinhamentos através do Google. O Dolmen Balancing Rock de Jabalpur, na Índia, está a 14.531 quilômetros de Dolmen Pedra Montada em Guararema, 78 graus no sentido sul e a 258 graus no sentido norte. Atualmente, com o uso da tecnologia, é possível acessar esses monumentos em vários lugares do mundo, especialmente esse aqui, que está em Jabalpur, na Índia, que é semelhante à Pedra Montada em Guararema, em São Paulo, no Brasil. Também está sob proteção, é uma área de reserva, e existe aqui também um uso público, onde existe feiras e acesso para as pessoas visitar. É um bom exemplo a ser seguido aqui no Brasil, como já é o de Guararema, em São Paulo, e o Domo da Oração, aqui em Florianópolis. O Dolmen Balancing Rock em Jabalpur, na Índia, está a 5.000
760,28 km de distância do Kumakivi, na Finlândia, a 331 graus no sentido oeste e a 113 graus no sentido leste. Este dome de Kumakivi, na Finlândia, também pode ser observada e estudado através do Google. E ser visto pelo Street View. Como se percebe, é um lugar também que tem uma visita frequente pelas trilhas, pelo local como ele está limpo, e em volta dele, né, no meio dessa floresta de coníferas, se percebe que tem placas, tem pessoas visitando, e ele é muito semelhante, sim, também ao Dome de Guararema, em São Paulo. Como pode ser percebido na imagem de cima, que é o Dome de Kumakivi, e na imagem de baixo, que é o Dome Pedra Montada em Guararema, eles, além da semelhança, eles também estão numa distância de 11.479 quilômetros e no azimuth de 245 graus e 31 minutos no sentido sul e no sentido norte a 28 graus, que é quase o mesmo azimuth partindo do Brasil para Stonehenge. Então vamos perceber que eles passam muito próximo da linha de Stonehenge e em outros monumentos no Brasil que tem essa característica de monumentos megalíticos e dentro dessa linha que nós chamamos de linha energética. Aqui tem alguns monumentos no Brasil e até na Argentina. Essa linha branca, esse caminho mostra mais ou menos esses conjuntos e é a direção em que se encontram esses monumentos megalíticos e também a direção com Stonehenge na Inglaterra. Stonehenge na Inglaterra é esse ponto amarelo ali em cima e a linha passa aqui nessa região de Portugal, da Espanha, da França, subindo nessa direção, pegando lá o monumento de Kumakivi na Finlândia. Tendo por cima do globo, atravessa-se toda essa região em direção à Índia, e na Índia então nós temos esse monumento conhecido também como Balancing Rock em Jabalpur. Como eu venho mencionando, quando se observa uma pedra isolada, ela parece natural. Quando se observa o conjunto delas em volta do planeta Terra e as linhas que eles vão cruzando, percebe-se que existe uma intencionalidade. Por exemplo, começando aqui, alguns deles que eu mapeei aqui no Google, mas são centenas deles, eu estou fazendo um mapeamento desses monumentos, posso citar alguns que vão se encaixando dentro dessa grade, como o Sentinela, na Argentina, em Tandil, o Dome Pedra do Cavalo, em Aceguá, no Rio Grande do Sul, a Pedra Equilibrada de Mariana Pimentel, o monumento Pedra Equilibrada aqui em Tubarão, próximo a Florianópolis, a Pedra do Frade, em Laguna, e alguns dolmens aqui da ilha de Santa Catarina, estão todos relacionados a essa rede cristalina de monumentos, e é a pedra aqui equilibrada na ilha de Santa Catarina, na Praia do Ingleses, a Pedra do Osso no Rio de Janeiro, que também cruza por essa linha no sentido da Índia, saindo de Guararema. Essa Pedra do Osso, ela tem mais de 20 metros de altura, o pessoal usa para fazer rapel nela, e ela é um dos menires, né? Então existem os menires e os dolmens. Menires são pedras colocadas em pé e os dolmens são pedras colocadas deitadas. Em São Paulo, nas proximidades da Pedra
montada no Parque Municipal de Guararema, podemos encontrar vários outros monumentos, como uns que visitei recentemente. Em Atibaia, Pedra Grande, a Pedra Rachada. Em Itupeva existe uma concentração bem considerável desses monumentos. A Pedra da Agulha, em São Paulo, hoje é o Pico das Cabras. Ela não se caracteriza como esses monumentos por ela ter sido modificada pelo homem, mas ainda assim está num aglomerado de monumentos megalíticos que foram destruídos para fazer cabeças de pedras, para construção de estradas. A Pedra Peão, em Sapucaí-Mirim, é outro desses monumentos ali em São Paulo, que obedece a essas características. E mais alguns, como a Pedra Redonda, no Pico dos Marins, na extrema de Minas Gerais com São Paulo, a Pedra Balão em Poços de Caldas e muitas outras que eu venho mapeando nesta região. Essa região de São Paulo ela é muito importante porque aí está passando sobre o Trópico de Capricórnio, 23 graus e 27 minutos mais ou menos. Então, tem que ser observadas, consideradas, e são todas elas lugares de visitas da comunidade. Esses lugares, como eu falei, eles nos atraem pela sua energia, pela sua beleza, pela paz que eles nos remetem. No Brasil existe uma outra grande quantidade desses monumentos atravessando de norte a sul, de leste a oeste, mas eu mapeei apenas alguns aqui para mostrar a proximidade da linha que liga eles ao dolmen de Cumaqui, na Finlândia. Esse dolmen de Santana, na Bahia, a Pedra Montada em Águas Belas, no Pernambuco, Sacadilã, na Paraíba. Observe a montagem dessas pedras, que a ciência ainda afirma ser um processo natural, mas de qualquer forma era um ponto de atração onde centenas de milhares de pessoas vão a visitar pela sua complexidade, né? Por não ser possível explicar como elas foram montadas naturalmente nem artificialmente ou intencionalmente. Outras duas pedras interessantes são essas aqui da Paraíba também, a Pedra da Maravilha e a Pedra do Belém, do Brejo do Cruz. Então, tem a Pedra do Caju, tem muitas outras pedras. Inclusive, no norte do Brasil, nós temos um observatório muito fantástico, que é o Observatório de Calçoene, no Amapá. Aqui tem uma recepção, parece que está fechado o processo, mas eu acho que durante a semana o parque fica aberto, mas sem atendimento. Vamos dar uma olhada aqui, porque eles estão em reforma e a gente não consegue ter muito acesso. Deve ser um restaurante, alguma coisa, por ser dia de semana, parece que não tem nenhum atendimento. Sanitários, alimentação e elevador para deficiente físico. Olha a estrutura que tem nesse local. Olha a beleza que é isso aqui. A gente vai descer por ele depois e vai ver o portal. Como é importante quando o governo se interessa por esses lugares e dá acesso à comunidade. O restaurante está fechado e aqui dá acesso e o elevador também. Não tem sanitários, elevadores, mas, como eu falei, não tem nenhuma interpretação de nada, não tem um pequeno museu, muito pouca informação a respeito. Mas, de qualquer forma, parabéns ao governo de São Paulo, à Prefeitura Municipal de Guararema, que está investindo nesses lugares e cuidando para que a humanidade possa ter como referência
a sua história e seu passado demarcado aqui nesses lugares, essas linhas energéticas, esses calendários astronômicos que devem funcionar de alguma forma com as outras pedras aqui, e o que eles querem mostrar a respeito arqueoastronômico, porque não é só isso que se trata esses monumentos. Esses monumentos se tratam de muitas outras funções. A arqueoastronomia é um entre eles. Olha a precisão, como ela está colocada em cima. E aqui a trilha continua, mas está fechada. Então vai ter que voltar por onde eu vim, para aquela trilha alternativa. Mas vem água aqui em cima. É interessante que tem uma fonte, e a gente está na parte mais alta quase. Então de onde vem essa água? Será que vem do centro da terra? E ela é represada para que os pássaros consigam beber e ser nutridos aqui nesse local. Bem interessante esse pequeno laguinho montado aqui em cima. Parece ser natural. Quando chove, ele transborda e corre por ali. E aqui então a gente está finalizando, descendo, né, da Pedra do Tubarão, indo aqui para o receptivo. E tem toda essa estrutura aqui com banquinhos, árvores, né, como eu já falei para vocês. E aquela parte elevada ali, aquela passarela que dá acesso aqui para cima. Mas, até meio desnecessário, mas essa parte aqui, essa trilhinha aqui, acho que está muito bom. O elevador sim, eu acho super importante para dar acesso às pessoas de diferente deficiência física, mas de qualquer forma embeleza e cuidar desses lugares e ter esse cuidado, eu acho que isso é muito importante. Tem um parquinho para as crianças brincarem, balanços, e está interditado inclusive, mas tá aí uma estrutura, exemplo para ser copiada para outros monumentos em outros lugares do Brasil, que não são poucos, como vocês vão ver. Eu vou mostrar alguns para vocês agora que não têm o mesmo cuidado, mesmo aqui dentro de São Paulo, que é uma cidade grande onde tem muitas empresas e poderiam cuidar desses lugares através da lei de incentivo. Essa aqui é a estrutura, ali a passarela que leva lá ao bar e a lanchonete, pé da pedra montada. Aqui uma estrutura de banheiros e o receptivo. Apesar de não ter ninguém aqui para me receber, aqui tem uma placa, estava falando da falta de algumas placas, aqui tem uma muito bem montada. A natureza é realmente cheia de mistérios e curiosidade. Às vezes nós deparamos com fenômenos naturais impressionantes, coisas que demoram milhares de anos para se formar, outras que por um acidente natural, de alguma hora para outra, surgem. Eu não acredito nessa possibilidade de fenômeno natural, nem de uma hora para outra. Eu acredito sim de uma hora para outra, mas intencionalmente. Quando se observa um monumento isoladamente, sim, eles parecem ser natural. Mas quando se observa o conjunto deles no Brasil e no mundo, a gente sabe que não, que é obra da intenção de seres que tinham talvez tecnologia ou inteligência suficiente para erguer essas pedras e colocar elas. Essa é o grande problema dentro da ciência, não só no Brasil, mas no mundo. Reconhecer esses lugares como lugares de intenções humanas ou sei lá de quem que colocaram. E estudar quem realmente colocou essas pedras, quando e por quê. Isso seria um estudo, é um estudo que venho fazendo e quero
compartilhar com vocês, por isso eu peço para que compartilhe esse vídeo, compartilhe essas informações, para que possamos fazer um movimento mundial e preservar esses lugares da forma como esse aqui vem sendo preservado. Mesmo eles dizendo que são naturais, de fenômenos naturais que acontecem por milhares de anos ou de uma hora para outra naturalmente. Eu não creio nessa parte, mas acredito que cada um deve ter sua opinião e isso deve ser considerado também.